Fala galera, beleza? Eu sou o Diego Espíndola, eu sou responsável pela área de contas Enterprise da Hamper. Essa área ela surgiu coisa de 1 ano e meio, quase 2 anos atrás já. Ela começou de uma maneira bastante embrionária, tá? Justamente para entender como atender melhor as grandes contas que utilizam o software, né? E a gente aprendeu bastante, de fato, com essa área, com essas nossas andanças, até a gente chegar e descobrir qual que é o melhor movimento a ser feito, né? Qual que é a melhor maneira de atendimento, qual que é a melhor metodologia a ser aplicada. E o mais engraçado é que a gente aprendeu com os clientes e não eles que aprenderam com a gente, né? Então, eu quero o título aqui hoje, né, prospecção além do outbound, né, além do cold e-mail básico, né, do cold e-mailzinho, onde a gente está acostumado a falar muito sobre a abordagem tradicional, né, e-mail de conexão, follow-up, autoridade e break-up mail, é mostrar o que também pode ser feito, né, quando a gente fala em fluxo de cold e-mail, quando a gente fala de cadência de envios, é normal vir na nossa cabeça aquele padrão quadrangular muito simplificado, né, desses e-mails, o que não está errado, né? Esse modelo ele funcionou e ainda funciona para muita gente, mas a gente descobriu muita coisa legal que essas empresas têm feito e a gente criou um programa aqui dentro da Hamper para buscar, né, e dissecar esses modelos novos de abordagem, também de cold e-mail, mas com outra metodologia, com outra linha de pensamento e trazer para todo mundo, tá? Então eu vou compartilhar algumas das coisas que a gente viu nesses últimos quase 20 meses aí de Enterprise aqui na Hamper. Bom, só explicando um pouquinho de mim, brevemente, tá? Eu sou o Diego Espíndola, eu estou na frente dessa área de Enterprise aqui dentro da Hamper e muitas coisas foram feitas para essas contas grandes. As contas grandes que eu falo não são necessariamente as contas que mais pagam para a Hamper, mas são as contas que têm o maior número de usuário ou empresas que têm processos muito mais complexos e estruturados, né? Hoje a gente atende aí a toda aquela quina dos maiores provedores de ERP do país, vários unicórnios, muitas grandes empresas de tecnologia, e eu consegui navegar dentro, né, das estratégias de geração de lead no modelo outbound dessas empresas e ver o que eles faziam dentro do Hamper que dava tão certo, né, e que era tão diferente do que estava sendo feito de um modo geral, tá? Então, e uma coisa que eu queria frisar muito, né, não existe certo e errado quando a gente fala de metodologia, né? Isso foi muito falado, muito batido pela palestra do Ricardo que vocês acabaram de ver. A ideia da gente trabalhar com o conceito que vem dos playbooks, né, já existentes de e-mail 1 de abordagem, follow-up, autoridade, follow-up 2, break-up, né, e-mail de despedida, de finalização, não está errado. A gente não quer reinventar a roda, a gente só quer colocar um insight poderoso na cabeça de todo mundo que vai seguir essa linha de abordagem, de prospecção, de que quando a gente fala em cadência, existem zilhares tipos de cadência, né? E a gente pode fazer uma série de exercícios aí no dia a dia, conforme o seu mercado, a sua segmentação, o porte de empresa, a sua persona, para entender o que pode ser feito de diferente para conseguir ainda uma taxa de conversão de leads maior do que somente o beabá básico, né? Somente aquele fluxo tradicional, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que foram muito legais de a gente ter visto aqui, muito reveladoras até, surpreendentes positivamente, e a gente compilou o melhor, né, o suprassumo desse material para trazer aqui para vocês. E de novo, né, falando sobre o certo e errado, tá? Eu não quero que seja entendida errada quando eu falo, eu não quero destruir as paredes do modelo tradicional, né? Conexão, follow-up, autoridade, break-up. A gente ensina esse conteúdo para os nossos clientes, né? Parte do nosso treinamento, da nossa etapa de onboarding, é passar justamente essas etapas, e elas funcionam muito bem no começo,
para todo mundo que utiliza, né? A visão que eu quero trazer aqui hoje seria uma visão de um usuário 2.0, né? Um usuário que já fez todo esse processo, que já andou bastante nas pistas convencionais ali, e agora tem muitas outras coisas que darem para ser feita no mesmo sentido, só que utilizando estratégias um pouquinho diferentes. Beleza? Então, vamos lá. Algumas das coisas que a gente vai ver aqui hoje, tá? Eu separei, como eu falei, foram muitas andanças, muitas experiências e muitos modelos de cadência e de abordagem que eu vi. Eu separei algumas aqui. A gente vai começar com uma que eu acho legal pelo sentido de que ela é muito diferente daquilo que a gente vive no dia a dia, tá? Prospecção para empresas formais. Depois a gente vai passar a ter um modelo de prospecção ultra personalizada, que foi super legal, e é um evento prático, um exemplo prático que eu trago aqui. Prospecção por contexto macroeconômico, recadência, né, ou seja, retrabalhar os contatos que eu já tive numa cadência no passado, prospecção por oportunidades perdidas, prospecção de indicação de clientes, prospecção de pessoas que já interagiram com você, visitaram o seu site, receberam algum material, enfim. Prospecção de cross-sell, que é uma coisa que já era feito anteriormente, mas através das veias de marketing, e isso está sendo trazido para o outbound de uma maneira muito interessante, então eu fiz questão de colocar aqui também. E por último, prospecção de ex-clientes, né, de clientes cancelados ou churnados, tá? E vou reiterar, vou ser chato nessa tecla aqui, que tudo que eu estou trazendo aqui é baseado em fatos reais, tá? Ou seja, nada disso foi inventado por mim ou por ninguém da equipe de marketing da Humper, tá? Isso tudo são exemplos de coisas que a gente viu acontecer na prática, no dia a dia, por pessoas que estão de fato utilizando a ferramenta. Acho que isso que é o mais legal. Ou seja, tá validado. Se isso deu certo para alguém, é porque deu certo a estratégia, deu certo esse modelo de abordagem, tá? O primeiro que eu trago, gente, é uma coisa legal porque ele é fora dos padrões convencionais, né? A Humper, assim como várias empresas que a gente atende, que estão aí no métier de startup, empresas de tecnologia, já tem um modelo um pouco mais estruturado, mais padronizado de comunicação até, e de prospecção e de follow-up, que tende a ser um pouco mais formal, um pouco mais ousado, até às vezes resvalando ali no agressivo. E, desde que a gente começou a trabalhar com empresas maiores, a gente entendeu que tem empresas que não podem utilizar dessa maneira de prospecção, né? Tem um cliente, inclusive é o que eu estou usando para fazer esse exemplo, que falava, cara, vocês são loucos, eu não vou fazer isso que vocês estão fazendo, eu não vou falar e aí beleza no template de e-mail, eu não vou fazer intervalo entre e-mail de conexão e follow-up de 2 ou 3 dias. Se eu mandar mais de um e-mail para um prospect meu na mesma semana, eu perco credibilidade. Então, aos poucos a gente foi entendendo que a gente também tinha coisas para aprender com o mercado tradicional, sem precisar mudar a maneira de atuação na prospecção. Esses caras podem ser digitalizados, eles podem utilizar ferramentas como a do Humper, e eles também podem trazer um pouco da realidade do mundo deles para esse tabuleiro, né? E quando a gente sentou e construiu algo em 4 mãos ali, surgiu esse modelinho que eu quero trazer para vocês, que acabou dando muito certo, e eles estão muito contentes e tendo um resultado muito legal. Então, o contexto aqui, a gente está falando de uma empresa de consultoria internacional, tá? Focado em parte de consultoria tributária, fiscal. Eles têm uma cadência longa, né, de 5 templates, porém os intervalos, eles não são de 1 ou 2 ou 3 dias, como a gente costuma ver no mercado mais modernizado, né? Eles têm intervalo de 7, 8 dias, ou seja, a cadência, ela fica muito longa, ela demora para terminar, mas para eles é assim que rege a regra, assim que funciona, né? E eles utilizam ainda de uma abordagem muito formal, que para muitos pode parecer algo datado, né? Um pouco pedante, talvez, mas que a gente tem que entender que existem, de fato, alguns cenários que ainda correspondem com esse tipo de comunicação. Então, eu vou tentar, para todos os exemplos que eu estou trazendo aqui, pessoal, eu vou tentar ler de uma maneira breve também, para não encher muito a paciência, os copies, tá, somente do início das cadências, mas para ilustrar o contexto que eu estou querendo trazer de cada um desses exemplos. Então, esse aqui foi muito legal, né? No final
de todas as nossas conversas, a gente chegou com esse resultado. Começava mais ou menos assim: prezado fulano, e aqui a gente já tem uma peculiaridade, né? O prezado nos nossos treinamentos tradicionais para novos clientes, a gente costuma até... opa, eu voltei aqui, foi mal. A gente costuma até dizer que não é algo a ser usado, né? Essa coisa do prezado, senhor, senhora, venho através desta. Isso aqui era uma coisa mais antiga, uma coisa que descaracterizava um pouco do processo moderno de prospecção, mas nesse caso funcionou muito bem para eles. Prezado fulano, eu represento a empresa e somos uma firma especializada em auditoria interna para empresas listadas nas bolsas de valores. Então aqui eu já trago também, eu já começo um rapport, trazendo uma informação que eu sei que é relevante para o outro lado. Nossos clientes incluem organizações de capital aberto, listadas no novo mercado e que nos contratam para estruturar um ambiente de governança corporativa visando atender às novas exigências do mercado, em especial a terceirização da auditoria interna. Como você sabe, por diversas vezes o Instituto dos Auditores Internos do Brasil relatou em pesquisas que a estrutura de auditoria interna terceirizada proporciona ganhos mais elevados para organizações e empresa especializada nessa área, tá? Então, tem um contexto muito longo também que descaracteriza a ideia de um e-mail inicial de abertura de diálogo, porém esse contexto ele faz total sentido para o ambiente onde o receptor desse e-mail está navegando, né? Ele entende que a partir desse e-mail, ele está falando com um especialista sobre esse tema, com alguém que realmente fala o idioma dele, né? Algo que nas prospecções tradicionais, né, nos playbooks que a gente passa ali normalmente, a gente só faria ali por volta do terceiro, quarto e-mail, que seria o e-mail de autoridade. Aqui houve um pouco da inversão desse papel. Além disso, continuando, recentemente foi divulgada uma pesquisa feita pela Valor Econômico em parceria com a B3, que informa que apenas 6% das empresas listadas no novo mercado estão aptas a atender o novo regulamento do novo mercado, e que até agosto de 2021 essas empresas deverão se adequar em relação à auditoria interna. E aí ele segue, né, enfim, o ponto principal, né, a pilastra central dessa ideia aqui é se posicionar de fato como um expert nesse tema, para que, primeira coisa, a pessoa que está ali do outro lado sabe que ela está sendo abordada por alguém que realmente entende desse assunto e que está falando com ela dentro de uma linguagem que já é comum e familiar para essa pessoa que está lendo. Então aqui a ideia central dessas pessoas, desse cliente que eu peguei o exemplo, era se desassociar dos aventureiros, das empresas que até fazem sentido prospectar quem ele prospecta, mas que estão atirando tudo para quanto é lado. Ele quis dar um tom de, olha, eu não sou mais um, eu sou alguém que realmente você precisa falar comigo. Algo assim, termina com cordialmente aqui, outra nomenclatura que a gente não costuma utilizar, mas enfim, quando eu peguei esse e-mail, a minha primeira ação foi meio que torcer o nariz, né? Eu estou muito acostumado a tentar impor aquilo que eu vejo, aquilo que eu pratico, exercito todos os dias com os outros clientes. Eu falo, cara, isso aqui tá démodé, isso tá datado, eu acho que, né? E óbvio, existe uma preocupação da minha parte em entender que os templates estejam funcionais, porque se essa pessoa não gerar lead aqui, no final das contas, a corda estoura na percepção que ele vai ter da ferramenta, né, do Hamper. Então, eu relutei um pouco em deixar ele, eu quis tirar o prezado, eu pedi para tirar o cordialmente, e ele relutou mais ainda. E no final dessa história, quem ganhou foi ele. Na verdade, quem ganhou foi os dois, né? Ele tinha razão, porque ele está gerando mais resultados com esse modelo, utilizando a mesma ferramenta, Hamper, né? E eu que aprendi uma lição valiosíssima aqui para esse tipo de empresa. Não é todo mundo que vai se comunicar como uma empresa bacana, moderna, uma startup sedutora. Existem vários tipos de segmentação. Então, de novo, né, não é o modelo exato de fazer, e sim, né, a metodologia, ela pode virar um leque que você abre e você vai ter várias casinhas, vários terreninhos ali para percorrer. Esse é um deles que eu achei muito legal e é por isso que eu estou começando com ele, tá? De novo, tá?
A gente está aqui pela metodologia, pela maneira de abordagem, pelo como que você vai chegar do outro lado, como que você vai passar essa ideia ali dentro. A questão não é qual a metodologia está correta, mas o que faz sentido para a prospecção aí na sua empresa, tá? Então, quis começar como esse exemplo aí, que é até um texto maior, mais longo, uma história um pouco mais demorada, como abre alas. A segunda também é um processo bem legal, tá? A pessoa que fez isso, ela ainda é cliente nossa e é um contato meu até hoje. Obviamente, tá? Todos os copies aqui foram descaracterizados do nome da pessoa e do nome da empresa, né? Mas a ideia, o que é uma prospecção ultra personalizada? Quando a gente fala em automação de prospecção, ou quando a gente fala em cadência automática de envios, né, ou quando a gente fala em ferramentas que automatizam o processo, tende-se a achar que agora eu contratei uma ferramenta, seja ela qual for, e que eu vou fazer um set ali de regras, e que eu vou dar enter, e agora só vou esperar os leads chegarem, né? E em alguns casos, isso também acontece. As ferramentas que automatizam, elas conseguem trazer de maneira muito rápida, né? E conseguem dar escala, mas se você parar para pensar que se você também trabalhar um pouco em conjuntura com essa ferramenta que você contratou, você pode dobrar, multiplicar, triplicar ainda mais essas taxas de conversão e a geração de lead, né? Então, entrando um pouquinho mais no detalhe disso que eu estou tentando falar aqui para vocês, e sendo bem específico com relação a cadências, né, de cold e-mail, quase todas as ferramentas que trabalham com cadências de cold e-mail permitem que na hora de você redigir os copies, os textos, você utilize algumas variáveis. Né? O que são as variáveis? São aqueles metadados que fazem a substituição pelos valores correspondentes. Né? Então você vai escrever ali, você vai ter uma variável geralmente de nome, né? Tem uma formulinha ali que traduz, né, para o nome da pessoa automaticamente, sobrenome, cargo, empresa, segmento, depende da variável, depende de quais são as ferramentas. E o que a gente vê, até porque geralmente as empresas estão querendo dar rapidez, né, construir a cadência rápido, só ir alimentando depois os contatos ali dentro, é que até o uso dessas variáveis muitas vezes acaba ficando um pouco mais pobre, né? Todo mundo acaba fazendo mais do mesmo, né? Eu pego uma variável de nome, não vou usar sobrenome porque não é legal, aí eu vou usar a variável de empresa porque eu tenho que usar, e fica meio nisso, né? E depois de muito tempo e vendo muitas cadências, né, em 4 anos aqui de Hamper que eu já estou, você acaba percebendo que tem muito mais do mesmo, né? Então hoje uma das lutas, uma das missões que eu também tenho nessa área de enterprise é conseguir passar essa mensagem para quem está usando a ferramenta de que, você pode fazer o simples, né, o bolo de fubá ali, mas se você quiser fazer um bolo de chocolate recheado, você vai ter um resultado ainda melhor. E esse é um caso muito legal, tá? Essa empresa, essa pessoa, ele pegou todas as variáveis que o Hamper te permite usar, que não são as variáveis que ele queria usar, tá? E ele manipulou essas variáveis, né? Então, dando um contexto que ele inventou ali, para poder construir um copy que trouxesse para o outro lado exatamente aquilo que ele queria chegar. Ficou mais ou menos assim. Bom dia, nome, tudo bem? Me chamo fulano e faço parte da empresa X. Empresa especializada na variável demanda. Nesse caso, a variável aqui ficou logística entre matrizes e filiais. Ajudamos gestores de empresas como empresas do segmento semelhante, no caso aqui virou MAC, Granado, L'Occitane, a enviar documentos, mercadorias e materiais de marketing para suas unidades em região. Nesse caso, virou todo o Brasil. Mas cada uma dessas variáveis trazia, né, a versão correspondente da célula que ele importou ali dentro. Então, para alguns aquilo virou logística entre matrizes e filiais, para outros virou outra informação. Aqui no caso, para alguns virou MEC, Granado e L'Occitane, para outros virou outra informação.
E a mesma coisa aqui com região. Para alguns era todo o Brasil, para alguns estava São Paulo e Minas. Né? Então, ele conseguiu, continuando no exemplo. Inclusive, vi que vocês estão presentes em números, aqui no caso 17, cada variável trazia um número diferente, porque puxava o valor correspondente da célula da coluna de Excel que ele subiu. Shoppings, onde fazemos entregas diariamente. Gostaria de entender como podemos ajudar a variável empresa. Podemos nos falar amanhã às 9h30 e terminando com call to action bem claro e incisivo. Porque quando você manda um e-mail tão bem feito, tão bem engajado, tão bem feito com as variáveis, tão específico, né? A pessoa que está lendo esse e-mail do outro lado, ela tem a noção de que ela já te conhece há 5 anos, né? Porque você sabe tanto do ambiente dela, você sabe tanto do segmento e da empresa com até quase uma riqueza de detalhes que você pode até ser ousado de já pedir, né, para falar, olha, eu quero falar com você amanhã em determinado horário, tá? Nada do tipo, gostaria de estar sabendo como vai estar a sua agenda na próxima quinzena. Não, olha, diante disso, eu queria alinhar o papo com você durante 5 minutos. Posso te ligar amanhã às 10 da manhã? Então, algo desse tipo, tá? Para corroborar com esse meu entusiasmo em falar aqui desse copy em específicos, tá? Essa pessoa eu conheço bem, tá? É um cliente já antigo meu, e depois ele me relatou até alguns números que foram legais. Essa cadência específica, apesar do trabalho enorme que deu, e de muitas horas de planilhamento, e importa, e exporta, e joga para dentro da ferramenta, e traz de novo, e corrige alguma célula, ela no final do processo, ela trouxe coisa entre 20 e 25 leads gerados. O ticket médio deles é um ticket médio maior do que um SaaS tradicional. Eles acabaram gerando entre 40 e 60 mil reais de receita, e depois ele até compartilhou comigo que foi por causa dessa cadência ultra personalizada especificamente que ele comprou o primeiro carro dele. Cara, se isso não é um case de sucesso de como fazer uma cadência bem feita e bem estruturada, eu não sei o que é, né? Então, assim, achei muito legal, virei um entusiasta em querer fazer as empresas a gastarem mais um pouquinho de tempo. Olha, a ferramenta ela já automatiza tantas etapas do processo tradicional de prospecção, tá, que você pode gastar um pouquinho mais na parte de fazer o copy e de usar as variáveis para você ter um resultado melhor. Né? Não é só porque você comprou uma ferramenta que automatiza um processo que você vai deixar tudo no piloto automático. Tá? Então, esse e-mail número 2 se trata sobre isso. O 3 também, cara, é um contexto bem legal, tá? É um exemplo que eu vi de um cliente que utilizou a gente chama de prospecção por contexto macroeconômico, tá? Por que macroeconômico? Geralmente, quando a gente fala em prospecção, e especialmente quando a gente fala de um primeiro e-mail, né? Estamos falando de outbound aqui, né? Uma conexão nova com alguém que você ainda não falou, com quem alguém talvez não te conheça, talvez não conheça nem a sua empresa, né? Quando a gente tem o primeiro e-mail, uma abertura de diálogo ali, o e-mail de conexão, a gente entende que eu preciso dar alguns hints ali, falar alguma coisa sobre a minha empresa, sobre o meu produto, ou sobre a empresa da pessoa, mas eu preciso, né, explicar o contexto o porquê eu estou entrando em contato com essa empresa, né? E isso geralmente também é padronizado, né? Eu explico que a gente tem fit, eu posso falar que eu já tenho do segmento dessa empresa, mas sempre vou acabar caindo falando do meu processo, da minha empresa, do meu produto, do meu serviço. E aqui eu trago uma visão um pouco diferente. Foi um caso muito legal que eu vi, que foi muito revelador para mim, porque eu tive conhecimento dessa cadência específica justamente num momento bem complicado, foi quando a gente começou a entrar em quarentena, foi quando a pandemia teve o início ali, né? Nesse caso, a gente está falando de pandemia, mas eu acho que o exemplo serve para qualquer contexto macroeconômico. Ele pode ser pandêmico, ele pode ser financeiro, ele pode ser político, né? Qualquer informação que esteja abraçando todo mundo de uma maneira geral e que eu queira trazer isso como gatilho central da minha abordagem aqui dentro, tá? Então, nesse caso, é uma empresa que trabalha com cursos, eventos e selos muito alinhado com cultura laboral, com identidade de trabalho, enfim. E aí o texto era mais ou menos assim: Oi, nome, tudo bem contigo?
Sou o Diego, consultor da empresa em SP, São Paulo. Te escrevo porque recebemos um material muito bacana sobre as empresas paulistas que aderiram ao movimento #NãoDemita, e vocês estavam lá. Que demais, ficamos muito felizes em ver a empresa nessa lista. Achamos o movimento extremamente significativo nesse momento e está muito alinhado com o que a empresa constrói no Brasil e no mundo. Como está a movimentação de vocês para a infraestrutura dos seus funcionários de home office? Um abraço. Então, olha que genial. Eu não falei do meu produto, tá? Eu falei muito pouco da minha empresa, tá? Eu estou usando como gatilho central o primeiro e-mail, que é justamente o de abertura de diálogo, para parabenizar essa empresa, porque eu fiquei sabendo que ela participou, né? Ela aderiu ao movimento #NãoDemita, tá? E de novo, tá? O que me foi depois passado, né? E é sem exagero, como eu falei anteriormente, tudo que eu estou mostrando aqui veio de casos reais, tá? A pessoa precisou pausar a cadência dela dentro do sistema, de tanta resposta que ela estava tendo, né? Obviamente, respostas boas, respostas ruins, respostas neutras, tá? Mas ela teve resposta, e esse é o nosso jogo quando a gente fala em prospecção, quando a gente fala em cold mail, tá? Para vender, eu preciso gerar lead. Para gerar lead, eu preciso prospectar, né? E o melhor, né, a nossa barra de ouro, né, no final do arco-íris ali, é quando a gente finaliza ou inicia uma cadência e a gente tem resposta do outro lado. A resposta significa que a pessoa engajou com esse anzol que a gente jogou, com esse tipo de comunicação que a gente iniciou. Então ela teve que pausar a cadência, gerou, sabe, todo mundo respondeu primeiro para agradecer que ela tinha visto e feito essa pesquisa do movimento #NãoDemita. Alguns já elaboraram um pouco mais a resposta, falaram assim, e além disso, o que vocês aí estão fazendo para participar desse movimento? Enfim, gerou muita coisa, ela abriu um leque de oportunidades e foi um baita case na época. E aí eu lembro de ter repassado esse exemplo para quase todo mundo que eu atendo, mesmo quem não tem muitas possibilidades de trabalhar com o contexto macroeconômico, mas como uma ideia talvez subliminar de mostrar assim, olha, tá ok prospectar em tempos de turbulência, tá ok prospectar durante a pandemia, tá ok prospectar até quem não quer ser prospectado, desde que essa prospecção esteja no contexto que faça sentido para a pessoa que está lendo do outro lado. Se não for invasivo, se não for mal feito, né, se não for paupérrimo, você vai ter pelo menos respostas. Talvez você não consiga gerar tantos leads como no determinado outro momento, mas respostas você vai conseguir ter. Tá? Então eu achei genial esse exemplo aqui. Vamos partir para um outro? Estratégia de recadência, tá? Isso aqui, o modelo de recadência, ele não é novo, tá? Ele não é reinvenção de roda para ninguém, tá? Na verdade, todo mundo, de uma certa maneira, já trabalha com retrabalhar contatos que você já prospectou em determinado momento e acabou não dando certo. A diferença aqui é como esse retrabalho, né, tem sido feito, qual que é o viés psicológico, tá, que está por trás desse modelo, tá? E aí, eu já vi alguns modelos muito legais, eu separei só um aqui hoje, que eu achei bem legal, né? No Ramp, especificamente, a gente tem um módulo onde você captura e descobre e-mails, né, profissionais das pessoas que você quer abordar, e depois você joga numa cadência. E essa cadência, né, ela vai ter início com, né, vários modelos de template, como alguns dos que a gente está discutindo aqui agora. A ferramenta, ela é um SaaS, ou seja, todos os meses você vai ter novos e novos créditos para capturar. E é meio que normal, tá? Acho que para todo mundo, até para quem já está bem acostumado a usar esse tipo de ferramenta, a sempre estar olhando mais para frente do que para trás. Eu capturei hoje tantos contatos. Alguns deram certo, alguns deram errado, alguns abriram, outros não. Alguns responderam, outros não responderam. Mas tudo bem, com o que já respondeu, eu já tive um resultado bacana, já joguei os contatos para o meu pipeline e eu sei que daqui para frente eu vou ter mais capturas e mais pessoas para descobrir. Só que as pessoas que você descobriu e que você descobriu o e-mail correto e que elas chegaram, inclusive, talvez até abrir o seu e-mail e elas somente não te responderam. Você vai deixar elas boiando lá atrás, né? E muito pouca gente, apesar da gente ter
um número grande hoje de clientes, muitas poucas empresas realmente paravam, né, para prestar atenção nisso e fazer, né, esse retrabalho com os contatos antigos. E uma das que eu vi, que eu achei genial, a maneira, né, como utilizar essa recadência, trouxe aqui para vocês. Não é só pegar, quando a gente fala em recadência, tá? A gente até colocou essa terminologia diferente, recadência, para tentar se desvencilhar da palavra reengajamento, tá? A ideia da recadência não é pegar os contatos que você já mandou e-mail no passado e fazer um repeteco da mesma ação e mandar os mesmos e-mails com a mesma estrutura, com os mesmos intervalos de dia. É você utilizar como gatilho para essa recadência a primeira tentativa de abordagem que você fez e não deu certo. Então o e-mail era mais ou menos assim: olá, nome, tudo bem? Aqui é o Diego da Hamper, te mandei um e-mail no ano passado, mas na época não tive sua resposta. Não quis ligar para você para soar invasivo, mas como já atendo 40% das empresas do seu segmento, fiz uma pesquisa aqui e vi que a gente tem muito fit. Antes de dar um lost aqui no meu CRM, eu levei esse caso específico para os gestores da minha unidade, Ricardo Correia e Victor Rossi, aqui como exemplo, pessoas da Hamper, né? E eles pediram para eu tentar mais uma vez falar com você. Isso está à frente com uma estratégia de contas nomeadas aqui da Hamper e eu gostaria muito de poder abrir esse diálogo contigo. Qual um bom dia para falarmos? Então aqui a gente tem algumas coisas que eu queria trazer essa percepção para vocês, muito legal. Primeiro, novamente, não, né, assim como no exemplo anterior, não estou falando de produto, não falei de Hamper, não falei de funcionalidade, não falei de nada. Tá? E tão pouco quis ser invasivo e falar que eu quero falar com eles, porque, né, a única coisa que eu estou dizendo aqui é o seguinte: primeiro, eu estou dizendo que não é a minha primeira tentativa, eu já mandei e-mails para essa pessoa lá fora, e que eu não tive de resposta, ou seja, eu estava monitorando, eu de fato estive aguardando por engajamento dela, que não aconteceu. Segundo, quando eu falo que eu trouxe esse nome, que eu tramitei essa primeira tentativa de contato para os meus superiores aqui, ó, nesse caso eu citei o nome de 2 pessoas, eu estou colocando, né, eu estou empenhando um senso de importância muito grande no colo dessa empresa. Porque eu estou dizendo assim, olha, eu não paro de prospectar, esse é o meu trabalho, eu faço isso todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Mas para você, eu voltei atrás e antes de dar lote no meu CRM, eles pediram realmente para eu tentar mais uma vez. Ou seja, você é uma conta nomeada, você é uma conta estratégica para mim. Eu posso perder leads, eu posso perder oportunidades, mas tem algumas contas que eu realmente só vou parar quando eu conseguir, enfim, agendar uma call, fazer uma reunião, quando eu conseguir passar o que eu quero ter do outro lado. E quando você traz esse senso de importância para o outro lado, você já acende uma luzinha ali de que a pessoa realmente fica mais compelida a te responder, né? E de novo, né, explico que isso não é algo aleatório, tá? Eu não puxei no meu CRM contatos antigos que não respondem há mais de 6 meses e dei um enter para todo mundo, né? Eu falo que esse novo contato, ele faz parte de uma estratégia, né? Ou seja, isso foi alinhado, houve uma reunião, houve uma conversa interna comigo e com a minha diretoria que me fez voltar e querer falar com essa pessoa. E eu acho que eu tenho uma portinha um pouco mais aberta do que a primeira vez, porque eu sei que eu já mandei e-mail e que ele já chegou a receber esses e-mails. A gente só não conseguiu conversar ainda, né? De novo, tá? Isso tudo que eu li agora e que eu transcrevi para vocês parece de uma maneira muito teórica, mas quando eu vi acontecendo na prática, eu fiquei de boca aberta, porque o número de respostas, especialmente de respostas positivas que vieram de cadências antigas, foi muito grande, né? E aí, até a provocação que essa empresa que fez isso na época, eu achei muito legal, né? O que ela falou para mim. Cara, quando a gente manda um e-mail ou uma cadência, né? Existem vários motivos para a pessoa não me responder. Pode ser que ela recebeu, mas clicou sem querer em cima e nem viu que recebeu. Pode ser que ela recebeu, mas não entendeu. Pode ser que ela entendeu, mas não gostou. Pode ser que ela gostou,
mas na época ela estava, sei lá, ocupada, e como a gente não tem nenhum vínculo, eu não sou prioridade, e ela deixou para me responder depois e não respondeu. Pode ser que essa pessoa recebeu esse primeiro e-mail e ela estava no carro, lendo no celular, e viu que o e-mail era de alguém que ela não tinha nenhum vínculo, e também marcou para responder depois e acabou esquecendo. São várias as variáveis, e são incontroláveis essas variáveis, tá? Então, assim, a ideia hoje de recadência para mim, ela parece quase que obrigatória, quase que absoluta. Não retrabalhar um contato que a gente já descobriu o e-mail, já colocou no fluxo de cold e-mail, essa pessoa recebeu esse e-mail dentro da caixa dela e você esquece ele lá para trás simplesmente porque ela não respondeu a primeira vez, essa ideia é quase uma coisa hedionda, assim, né? Então, para mim, eu tô quase tatuando recadência no meu braço, ela virou meu mantra, e eu tento passar isso para quase todo mundo que eu tô atendendo, e quase todo mundo tá tendo o mesmo tipo de resultado. Então, galera, façam recadência, mas façam uma recadência inteligente, repensem os templates, utilizem um pouco daquilo que vocês já falaram da primeira vez, não copia e cola o primeiro e-mail da primeira cadência e faz de novo. Muda o jogo, porque vai vir lead. Vamos para o próximo. Prospecção de oportunidades perdidas. Essa é uma constante também, né? Quase todo mundo que... É o tal do falso positivo, né? Fiz uma cadência, ou até já tinha uma lista de empresas que eu prospectei que já tinham engajado comigo, legal, e joguei isso para o meu CRM, para o meu pipeline, e aí foi indo, e entrou numa escala de negociação, e a coisa de repente afundou. Isso é normal, todo mundo que trabalha com vendas passa por isso. E é normal também que a gente deixa isso fechado numa portinha obscura ali, que a gente não vai mais revisitar. Então, eu comecei a ver muita gente trabalhando isso, abrindo essa portinha obscura e trazendo esses caras, né, que já não eram mais prospects, eram leads que já foram gerados, e trazendo, né, vamos voltar 2 casinhas? Pronto, agora você não é mais um lead, né? Você já foi um lead, bateu na trave, não deu certo, passou um tempo, eu vou reprospectar vocês, tá? Trouxe um exemplo simples aqui, mas que foi bem funcional, de uma empresa que conseguiu trazer bastante resultado. Nessa época, essa empresa, ela conseguiu bater a meta dela, tá? Com mais da metade da porcentagem dos leads gerados pelas oportunidades perdidas, ao invés dos novos contatos que ela estava descobrindo, né? É um texto simples. Olá, nome, aqui é o Diego da Hamper, iniciamos um contato com você no ano passado, chegamos até a fazer uma demo do sistema, mas acabamos não dando prosseguimento. Estou retomando contato com algumas empresas a fim de apresentar a nova versão do Hamper e explicar o que mudou desde a última vez que falamos. Será que conseguimos agendar um bate-papo para que eu possa te ligar na próxima semana? Coisa de 5 minutos. Tá? Então, esse é o modelinho, um dos modelos aí dentro. E, de novo, né, muito do trabalho, tanto de prospecção, tanto de início ali da jornada de negociação, já foi feito. Você já tem, na verdade, um pé sentado dentro da areinha dessa empresa, tá? Não tem por que eles te ignorarem, não tem por que eles falarem que não tem fit, porque vocês já entraram, né, numa negociação. Então, se o texto for bem feito e as empresas forem bem escolhidas, né, vai dar resultado também, tá? Então é um ótimo novo modelo de cadência de trabalhar oportunidades perdidas em pipeline. Indicação de clientes, esse também, outra vez, né, vou usar o termo, não é a reinvenção da roda, mas essa eu quis trazer porque eu achei legal, porque eles estruturaram e padronizaram aquilo que muitas vezes a gente faz pelo LinkedIn ou pelo WhatsApp, né? Ou alguém me indica um cliente, me dá um cartão de visita, ou me passa o telefone da pessoa, e eles pegaram, não, vamos criar um fluxo padronizado para esse processo de indicação. Não é só porque indicação que eu não vou fazer o trabalho com brado ali, né? Deixa eu fazer o negócio direitinho. Então eles criaram uma cadência outbound nos modelos tradicionais ali, com primeiro e-mail, follow-up, autoridade, bonitinho, né? E achei legal, esse primeiro texto ele já começava assim: olá, nome, aqui é o Diego da Hamper, recentemente um cliente nosso me falou sobre a empresa, fui pesquisar mais sobre vocês e gostaria agora de entender melhor sobre como vocês operam. Então aqui eu já estou gerando um rapport fenomenal, porque eu estou dizendo que, embora o primeiro contato que eu estou tendo com essa empresa, de certa maneira eu fui referenciado para falar com eles, né? E uma coisa que eu percebi, né, ao longo do que o pessoal foi me relatando, é que, assim, muitas vezes a resposta, ela não é uma resposta que já vai te levar direto
para uma call ou algo do tipo. Mas quase todo mundo respondeu, porque a pessoa minimamente ficou interessada em saber quem que falou dele para mim e o que foi falado. Então a gente aguça o mosquitinho da curiosidade ali do outro lado. Então é um rapport bem legal. Então vamos lá. Recentemente um cliente nosso me falou sobre a empresa, fui pesquisar mais sobre vocês e gostaria de entender melhor sobre como vocês operam, como é a operação da empresa. Vi um AutoFit por trabalhar com B2B, então nesse caso alguém que foca somente em B2B, né? O Hamper é um software de automação de prospecção de vendas B2B que atua na geração de leads em grande escala, ou seja, estou explicando ali de maneira sucinta, né, dando o tom da letra, né, qual que vai ser o tópico que eu estou trazendo aqui para a mesa. E por último, né, um call to action, de novo, claro e no ponto. Você acha que eu poderia te ligar entre amanhã e depois na parte da manhã? Tá? Então, também, né, pico de respostas, pico de abertura de e-mail, falar para a pessoa através de uma linguagem que tem uma roupagem quase como se você já conhecesse a pessoa do outro lado. E nesse caso faz sentido porque era uma cadência de indicação, né? Deu muito resultado, pico de respostas, então para todo mundo que tem indicação, tentar estruturar isso dentro de um fluxo padronizado, nesse caso aqui, né, interpretado pelas veias de um fluxo de outbound, deu super certo, né? Eles arrepiaram ali de resposta. Essa aqui é um pouco mais específica, mas eu acho que é um exemplo muito legal, tá? Ela é específica porque ela essa é uma cadência que ela andava junta com uma ferramenta que faz monitoramento de quem visita o site. Tem muitas empresas que fazem isso. É uma ferramenta, algumas ferramentas fazem isso, e geralmente essas ferramentas são utilizadas pelas áreas de marketing da empresa, né? Então, aqui no caso, o texto era o seguinte: olá, nome. Aqui é o Diego da Hamper. Identificamos em nosso sistema de monitoramento que a empresa visitou o site da Hamper recentemente e gostaria de me conectar com a área que fez isso. A única informação que a gente tem aqui até agora, né, talvez por IP, eu não sei como essas ferramentas se comportam, é que alguém dessa empresa, desse site, visitou a minha empresa. Isso para mim já é ponto suficiente para eu ir atrás deles. Se alguém visitou meu site, alguém está com interesse, com curiosidade de saber o que eu faço, né? E aí eu não sei quem é e nem mesmo a área. Então eu explico aqui no segundo parágrafo. O Hamper é uma ferramenta de automação de prospecção de vendas B2B que possibilita a geração de leads de maneira escalada e personalizada. Geralmente, as áreas que nos procuram são marketing e vendas. Caso não seja você a pessoa que nos procurou, poderia, por favor, me conectar com quem está à frente desse processo? Então, legal aqui é isso. Eu deixo, primeiro assim, eu estou sendo muito honesto com a minha abordagem, tá? Eu estou dizendo que, olha, talvez você não estivesse nem na minha lista, mas como eu identifiquei, eu tenho um sistema aqui que monitora que você me visitou, eu agora você faz parte da minha lista. Você não era, mas agora você virou um prospect. E eu estou sendo honesto também em dizer que eu não tenho mais informações dessa empresa. Eu não sei quem fez isso, quem que me buscou, quem que indicou, quem que fez, mas eu estou dizendo, geralmente as áreas que vão atrás da gente, que procuram a nossa ferramenta, são essas áreas, e se não foi você, por favor, me indique com quem você acha que possa ter sido. E é legal que eu tive diversos tipos de respostas, né? Gente que fala, foi eu mesmo, eu estava curioso, eu queria saber. Outras pessoas falaram, olha, não foi eu, não sei quem pode ter sido, mas segue aqui o contato do responsável pela área de marketing. Outros falaram, olha, não sei, não conheço ninguém aqui dentro, mas me manda uma apresentação que eu encaminho para o diretor de vendas. Então, assim, no cômputo geral, né, a gente acabou tendo penetração dentro dessas empresas, mesmo por uma porta que não seria porta de fácil acesso, né? Mas a gente conseguiu fazer uma cadência genuína, né? Sem ser invasiva, super original, que conseguiu abrir algumas portinhas em empresas que talvez a gente nem estivesse pensando nelas. Então, esse exemplo eu achei muito legal, um exemplo que eu vi de fora, é um exemplo que eu testei aqui na Hamper, por isso que esse e-mail está tão caracterizado aqui com a Hamper, e que deu certo e eu consegui gerar alguns leads bem legais aqui, tá? Número 8, oitavo exemplo, eu acho que esse é o penúltimo, pessoal, prospecção de cross-sell, tá? Muito legal, especialmente, né, para empresas que podem fazer cross-sell, para empresas que têm outros produtos ou outros serviços agregados a algo que já esteja fornecendo para
para algum cliente. O legal do cross-sell, tá, também veio através de uma provocação de um cliente bem grande da Hamper, e ele fez o seguinte: eles já têm vários clientes para esse produto específico, e agora eles estavam lançando um módulo específico à parte, que fazia total sentido para quem já era cliente desse produto também comprar esse outro módulo. E geralmente essa comunicação sempre foi feita pelas vias de marketing, né? Então, isso é normal para qualquer empresa. Eu fecho o contrato com você, você sai do meu radar de prospecção, porque uma vez que você já é cliente, eu não te olho mais com olhos de prospect. Você agora você vai ter um CS, você não vai ter um representante de vendas ou um SDR, né? Você é meu cliente, você não vai receber e-mail manual, você vai estar na minha ferramenta de inbound recebendo nutrição. E a provocação que foi isso, durante muito tempo, através dessa nutrição, eles perceberam que o número de engajamento dessas empresas que poderiam comprar esse outro módulo estava muito pouco. E empresas que eles tinham uma comunicação legal, empresas que faziam total sentido para esse tipo de comunicação. E uma das pessoas teve essa ideia: cara, e se a gente tirar, né, esse contexto das veias de marketing ou de nutrição e jogar e passar a olhar para essas pessoas como se eles fossem não clientes, né? Ele até usou um termo que eu achei engraçado, né? E se a gente, nesses casos específicos, outboundizasse o inbound, né? Por favor, não repita esse termo por aí, ele é feio, mas eu entendi exatamente o que passou na cabeça dela quando ela falou isso, né? E então foi muito legal, né? Tendo dado a explicação, eu vou ler, que eu acho que vai fazer mais sentido ainda. E aí, Nomi, tudo bem? Eu sou Diego, da área de novos negócios da empresa, e vi que você tem uma frequência alta de uso da empresa, da ferramenta. E por isso eu queria te falar sobre uma parceria que nós fizemos com a XYZ, para falar que agora você também consegue utilizar o cartão XPTO. Pelo seu alto uso, imaginei que essa novidade pudesse ser interessante para você. Principalmente, pode te gerar uma economia de custos. Eu estou com a agenda livre na próxima semana, vamos marcar um papo para mostrar os benefícios dessa nova parceria. E aí, finalizo com o call to action ali. Então, a ideia aqui é o seguinte: eu estou querendo trazer uma informação que provavelmente essa pessoa está sendo bombardeada isso pelas linhas de marketing em geral, mas agora não é mais marketing, não é mais uma comunicação institucional, não é a minha empresa passando uma informação aleatória para outra empresa. Agora sou eu, Diego, pessoa, com a minha assinatura digital, né, com o meu nome ali, prospectando uma outra pessoa, porque eu quero chamar a atenção dela para esse ponto específico. Olha só, eu sei que você já é cliente. Lembra de mim? A gente fechou um contrato há 1 ano e meio atrás, e agora eu estou voltando especificamente, pontualmente, mandando e-mail na sua caixa de e-mail, que eu escrevi na unha, no meu dedo, não foi no caso, mas na cabeça dele sim, porque eu realmente quero que você entenda essa nova informação que eu estou te trazendo. E não deu outra, os resultados foram absurdos, assim, né? A taxa de conversão foi tão alta que eles tiveram uma revelação lá e falaram: cara, vamos pegar tudo que a gente está querendo passar e estamos fazendo através de inbound e vamos jogar para o outbound. E obviamente também não é bem assim, né? Isso não vai funcionar para tudo, nem para todos, isso não vai funcionar com a mesma volumetria, né? Mas funciona, tá? Então esse é o grande recado aqui. Então eu vou pegar um paralelo de uma outra empresa, e eu não tenho esse template aqui para fazer, que me fez uma provocação muito legal. Essa outra empresa era uma empresa, eu não vou citar o nome, mas é uma empresa, é um aplicativo de entregas, né? Temos alguns aí, não muitos, mas temos alguns. E ela falou assim para mim: Diego, você utiliza esse aplicativo? E eu falei: sim, bastante, né? Especialmente agora depois de pandemia, todo mundo pede para fazer entrega em casa. E ela falou: legal, então você usa bastante. Então me fala aí, qual que é a última novidade que a gente lançou no mercado? Qual que é a última coisa quente que a gente está colocando aí para quem já usa? E eu fiquei: putz, cara, não sei. Ela falou: pô, mas você não usa? Eu falei: uso, mas não sei. Gente, deu uma travadinha aqui, eu voltei aqui na edição para continuar o exemplo. Então essa empresa, ela perguntou para mim o seguinte: ué, mas você não usa o aplicativo? Eu falei: uso. E como é que você não sabe qual é a nossa última super quente novidade que a gente está lançando, papapá?
E eu falei, olha, realmente não sei. E aí a provocação é essa, você não sabe porque você já é cliente. Então, uma vez que você já é meu cliente, tudo que você recebe da gente, seja SMS, ou seja o aplicativo que está apitando e está trazendo lá a informação, hoje, voucher, não sei o que, não sei das quantas, você já olha com olhos de que você não precisa ver aquilo. Afinal de contas, você já é meu cliente. E nada mais novo que eu posso fazer vai te impactar tanto assim. Então, a ideia dessa empresa específica também foi fazer isso, né? Olha, existem coisas que a gente quer realmente trazer, pegar a cabeça da pessoa e olhar e falar assim, olha, presta atenção nisso, que isso é de extrema relevância, né? E aí, para fazer isso, eles também outboundizaram o inbound aí, vou usar o termo mais uma vez, e trouxe, né, isso para uma cadência, aqui no caso, dentro do Hamper, com esse contexto, com esse conteúdo, e batata, não deu outra, tá? Comparado com os resultados que eles estavam tendo na ação anterior, né, que já era uma comunicação mais institucional, eles tiveram um aumento, assim, de mais de 300% de diferença de geração, de engajamento. Então, foi gol no ângulo, então eu queria muito trazer isso para você. Esse outro, né, como eu falei que a recadência era um mantra que eu queria tatuar, esse modelo de prospecção cross-sell também, tá? Eu estou falando basicamente para todo mundo que eu atendo, que possa ter esse tipo, né, que tenha materiais secundários aí, produtos e serviços secundários que possam ser revendidos para quem já é cliente, tá? E, para finalizar, a gente tem o último aqui, de novo também, não é a super invenção do milênio, tá? É algo que todo mundo devia fazer, muitos já fazem, mas eu acho que o pulo do gato aqui é como é feito, tá? E eu vi isso em 2 clientes específicos, isso já faz um tempo, faz mais de um ano, eu achei legal e resolvi testar com a Hamper e deu super certo, então assim, estratégia validada, e é simples, tá? O contexto é reprospectar quem já foi cliente no passado, né? Todo mundo, né, especialmente que já utiliza aqui no caso a ferramenta há mais tempo, já tem, ou empresas que já têm mais tempo de mercado, obviamente, já tem, obviamente, uma lista de ex-clientes, né, clientes cancelados, clientes que churnaram, enfim, e obviamente dentro dessa lista ela precisa ser purificada, existem clientes que não fazem sentido a gente ir atrás novamente, tem clientes que de repente a gente perdeu através de um contexto que não foi tão positivo assim, então seria um pouco mais delicado ir atrás deles, mas existem muitos clientes que cancelaram por motivos aleatórios, motivos simples, motivos macroeconômicos, motivos de que aquela hora não era um timing bom, enfim, então, e de novo, né, assim como o cliente ativo, muitas vezes ele deixa de ser visto pela empresa como potencial prospect, um cliente antigo que já cancelou, também a gente não olha muito com bons olhos, ou quando olha já fica meio com preguiça, mas esse cara já foi, né? E eu achei genial, tá? Porque a ideia aqui, de novo, não é ser agressivo, não é falar, olha, você já foi cliente, cancelou, mas a gente é muito bom. A ideia aqui é só buscar esse reengajamento com ares quase que de amizade, assim, olha só, né, eu tô querendo falar com você já faz um tempo, você já foi cliente, não sei se é uma boa hora, mas como a gente está com bastante novidade, eu queria saber se faria sentido te mostrar o que mudou de lá para cá, desde a última vez que a gente se falou, tá? Então o texto que eu trouxe é bem simples, olá, nome, tudo bem? Aqui é o Diego da Hamper, sou responsável pela área de reengajamento com empresas que já conhecem nossa ferramenta, tá? E que já tenham sido clientes no passado ou que já tenham ao menos visto uma demonstração nossa. A finalidade desse trabalho é poder mostrar o que mudou no Hamper desde seu último contato conosco e poder entender também o cenário atual de vocês, também mostrar interesse do que mudou da parte deles, tá? É uma reconexão, tá? O Hamper se consolidou como uma das ferramentas mais completas, blá blá blá. Aí eu falo um pouco das mudanças que teve para ele entender, que para evitar o tipo de resposta automática e genérica que eles poderiam me dar, tipo assim, eu já conheço o que vocês fazem, não estou interessado, né? Então você tem que mostrar que teve uma mudança, que existe, né, um motivo, uma gema principal ali pelo qual você está tentando se reconectar com esse ex-cliente, né? E, novamente, né, assim como todos os copies que a gente viu aqui hoje, finalizar com um call to action, né, um CTA matador aqui, ó, e incisivo. Gostaria muito de ter a oportunidade de retomar este assunto com você
e agendaram uma call rápida, coisa de 20 minutos. O coisa de 20 minutos é um chamariz para a pessoa não falar, eu não quero buscar uma hora da minha agenda com algo que eu já conheço. O 20 minutos é só uma estratégiazinha que a gente usa para ele ficar inclinado a, opa, tá bom, 20 minutos eu tenho para te dar, e todas as calls que eu fiz dos caras que me responderam, vamos fazer uma call de 20 minutos, duraram 1 hora, né? Então, acho que também tem esse hack aí do mostrar que, olha, eu não vou tomar muito do seu tempo, mas, na verdade, quem vai dizer se eu vou tomar do seu tempo é você mesmo. Quando você entrar na call comigo, você não vai querer sair. Então, eu sempre usei muito essa estratégia do 5 minutos, 20 minutos, 15 minutos, especialmente nesse tipo de copy aqui. Gente, é isso, tá? Acredita em mim, tem muito mais. A gente se esforçou bastante para fazer uma compilação daquilo que seria mais relevante, mais diferente para trazer, tá? O objetivo aqui é gerar uma conexão, tá? Uma resposta. Não é o objetivo final da venda. A venda, ela vai acontecer se a prospecção for bem feita, se o lead for gerado, tá? Então, a ideia aqui é a gente buscar quais são os modelos de conexão, né, de abertura de diálogo através de uma sequência de cold e-mails que a gente pode usar para realmente chegar do outro lado com relevância, né, com barriga, e fazer essa pessoa entender que, oxa, faz sentido essa conexão sim, vamos conversar? A venda vai ser só o resultado disso, por bem ou por mal, por várias outras variáveis que não tem a ver com o estágio inicial da prospecção, tá? Então, por isso que eu quis trazer esses resultados aqui. E a linha final aqui, né, eu vou até ler aqui: se você segmentar bem e abordar com contexto, a evolução da venda é somente consequência, tá? Galera, é com essa que eu vou me despedir de vocês aqui, tá? Como eu falei, né, a gente tem mais materiais, a gente compilou realmente os principais ali para gerar o máximo de insights e deixar a cabeça de todo mundo fervilhando aí. Espero que vocês tenham gostado. Continue seguindo os nossos materiais, os nossos conteúdos. A gente é obcecado em colocar coisa nova ali online, e espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, podem me adicionar no LinkedIn, podem perguntar, podem falar comigo. Vai ser um prazer falar com vocês aí. Beleza? Obrigado aí por todo mundo que assistiu e pela atenção, e valeu.